Hoje você vai entender de uma vez por todas tudo a respeito da revelação da Canção de Gelo e Fogo, a profecia do Aegon Targaryen que a House of the Dragon revelou. Quem é ou quem foi o príncipe prometido? Será que foi a Daenerys? Será que foi o Jon? Será que foi a Arya? Eu também vou contar de onde surgiu essa ideia que por enquanto é original e única da série, essa ideia, da adaga da Arya ser a adaga do Aegon Targaryen, o Conquistador, e logo ela ter sido usada na destruição do Rei da Noite e dos White Walkers, porque assim, esse plot, essa revelação, foi criada pra série, não pro livro, tá? Porque eu vi que desde o episódio 1, muita gente pensou que essa revelação foi uma ponte pro final do livro de Game of Thrones, sendo que não. Talvez no final do livro tenha algo relacionado ao sonho do Aegon. Talvez, mas a questão da adaga é original da série, foi feita pelo Ryan Condal. Então essa ideia toda da adaga foi pensada pro universo da série, e são dois temas. O sonho do Aegon é uma coisa, e a ideia da adaga é outra. O sonho do Aegon foi ideia do Martin, e aí o Ryan Condal pegou essa ideia dele e fez uma nova e colocou aqui na série. Ou seja, tudo isso que a House of the Dragon tá colocando aqui, a adaga do Aegon, o sonho, pode não ter nada disso no final de GOT nos livros, e é até importante ressaltar que é por essa razão que não é boa ideia misturar uma coisa com a outra, o livro e a série, porque são universos diferentes, o que vale em um pode não valer no outro e vice-versa, o que vale no livro pode não valer na série. Enfim, essa é só a introdução, você vai entender tudo porque eu vou explicar em detalhe, por isso vê até o final, tem muita coisa importante para a história aqui no vídeo, e eu vou começar exatamente nesse tema de como surgiu a ideia do plot, e aí depois a gente fala da profecia, se é o Jon, se é a Daenerys, candidato não falta, e esse lance da adaga só tá começando também, porque temos que ver na série com quem a adaga vai ficar depois do Viserys, porque um dia o Viserys vai morrer, Isso não é spoiler, o tempo vai passar e eventualmente ele vai morrer porque o Viserys não é imortal. Então com quem que vai ficar a adaga? Porque, conforme o tempo for passando, ela vai indo de mão em mão até chegar em Game of Thrones, naquele maluco que tentou matar o Brandon Stark, aí depois a adaga aparece com Peter Baelish, depois com o próprio Brandon e aí finalmente com a Arya. Então a House of the Dragon deve deixar encaminhado até o final da série com quem essa adaga vai ficar. Então vamos lá, o que eu vou contar são informações oficiais, e toda a fonte eu vou deixar aparecendo aqui no vídeo. Primeira coisa, quando alguém fala que um Targaryen é um sonhador, o Viserys é um sonhador, o Aegon Conquistador foi um sonhador, isso quer dizer que aquele Targaryen tem sonhos que permite ele ver o que vai acontecer no futuro, só que tem um detalhe, esses sonhos não são super fáceis do Targaryen entender, não é fácil interpretar e nem é garantia de que vai mesmo acontecer da forma que ele tá pensando. E às vezes demora décadas pro sonho que ele teve de fato acontecer, então na série, como já foi revelado, o Aegon teve um sonho, o Aegon Conquistador foi o primeiro rei Targaryen, ele teve um sonho profético e nele, o Aegon viu o fim do mundo, o fim dos homens que começou com um inverno terrível e uma escuridão vindo com esse inverno. Obviamente todo mundo sabe que são os White Walkers, essa escuridão é o Rei da Noite, só que essa ideia do Aegon ser um sonhador, ela sim é do George Martin. Ele contou isso a Ryan Condal. Contou que o Aegon é um sonhador e que isso motivou o Aegon a unificar o Westeros, porque na real o Aegon estava unificando o reino por conta do sonho que ele teve. Foi uma conquista, óbvio, mas não foi só a ambição que motivou o Aegon a unificar o reino, a ser rei. Ele queria que todo mundo tivesse junto quando a ameaça desconhecida chegasse, a ameaça que o Aegon viu no sonho dele, Dando um exemplo, foi tipo o que o Jon Snow fazia. Ele estava reunindo todo mundo porque o Jon sabia que o Rei da Noite estava chegando e ele não estava sozinho. Tinha um exército dos mortos com ele. Só que lógico, o que o Aegon fez foi numa escala muito maior. Então foi isso que o Martin contou ao Ryan. Ele contou que o Aegon foi um sonhador. Essa foi a única coisa que o Martin revelou. A única. Todo o resto foi inventado pelo Ryan. Ou seja, o Ryan pegou essa ideia do Martin, desenvolveu muito mais essa ideia, do Aegon ser um sonhador e colocou o lance da adaga. A adaga não foi ideia do Martin, colocou o sonho do Aegon na lâmina, que foi o que vimos nesse episódio passado, colocou a informação de que a adaga foi do Aegon e tudo isso é original da série. Então é por essa razão que essa história toda da adaga não tá fazendo conexão com nenhum livro de GOT, com nenhum final de GOT no livro. Ela não tá fazendo conexão com nenhum final de livro. Ela tá fazendo conexão com a série. House of the Dragon tá se conectando com GOT porque o universo que estamos vendo aqui é o universo da série, não é o universo do livro, entende? O Ryan Condal até conta que o Aegon ter colocado o segredo na lâmina é uma forma de ligar as duas séries, Game of Thrones e a série nova.
nova. E de fato é. Então é sim uma ideia muito boa, porque essa adaga, ela foi usada na morte do Rei da Noite, então tudo faz sentido, tudo se encaixa, tudo se conecta. Fora que isso também coloca uma motivação na Rhaenyra Targaryen, uma responsabilidade maior nela quando ela for rainha, porque ela sabe dessa verdade do Aegon, e a profecia é algo passado de rei a herdeiro, então ela vai carregar isso. Aliás, né, essa também é uma das intenções dessa invenção do Ryan. Uma das intenções é colocar mais responsabilidade, mais peso na Rhaenyra Targaryen, porque o segredo tá com ela, né? Ela vai ter que carregar isso. Então olha só, a partir do momento que o Martin contou ao Ryan Condal que o Aegon tinha sonhos, isso mudou a forma do Ryan de enxergar o reinado Targaryen, porque é o Ryan que manda na série. Ele pensou numa visão completamente nova e adicionou isso aqui na série. Essa ideia nova é o lance da adaga, é o lance do rei contar ao herdeiro a profecia do Aegon, e sim, o Martin pode pegar a ideia do Ryan e colocar no final dele? É claro que sim, o Martin pode fazer o que ele quiser. Ele pode colocar a história da adaga no final dele. Ele pode fazer como tá na série. Agora, ele vai? Eu duvido. Eu duvido que o final do Martin vai ter esse lance da adaga. Eu duvido. Até porque o Rei da Noite é uma invenção da série também. Não tem isso no original. Então quem tava pensando que isso aqui tudo é alguma coisa de livro, não é não. Outra informação muito interessante é que, além do sonho do Aegon levar 300 anos para se concretizar, porque a invasão do Rei da Noite só acontece em Game of Thrones, ou seja, 300 anos depois do Aegon, além disso, a razão do Aegon passar adiante o sonho que ele teve, a profecia, né, a informação e ainda colocar na adaga, é que se depois que o Aegon teve o sonho, onde ele viu, né, o fim do mundo, o inverno, já que após isso ele teve motivação suficiente para unificar o Westeros e o sonho dele não se concretizou em vida, né, a ameaça não apareceu enquanto o Aegon estava vivo, ele pensou: pô, o meu sonho ainda não se tornou real, eu não tô vendo nenhuma ameaça terrível, nenhum inverno terrível, então eu vou passar o segredo adiante, porque em algum momento essa ameaça que ainda não chegou vai chegar. E olha só, foi o que aconteceu. Em Game of Thrones, o Rei da Noite apareceu. Então o Aegon foi passando adiante e nesse momento a informação do sonho tá entre o Viserys e a Rhaenyra, a filha dele, e em algum momento isso vai se perder, né? Em algum momento os reis Targaryen vão parar de contar a informação do sonho, e eu torço muito que a série fale que momento vai ser esse, porque em Game of Thrones não se tem nada sobre isso, não tem nada sobre o sonho do Aegon. Então em algum momento, né, isso vai ser esquecido. Mas aqui na série nova, esse é o legado da casa Targaryen, é o legado que o Aegon Conquistador deixou. O trono é um privilégio, é um dever e uma responsabilidade enorme que nesse momento tá nas mãos do Viserys e da Rhaenyra Targaryen. Ela vai ser rainha não por ambição, ou só pela ambição, mas ela vai ser rainha porque o Viserys, o pai dela, deixou ela com essa responsabilidade enorme de unir todo mundo contra a ameaça que nesse momento é desconhecida, mas que são os caminhantes. Então resumindo, né, que eu ainda vou falar sobre quem é o príncipe da profecia. Toda a ideia se baseia em fazer uma ponte, uma conexão entre essa série e Game of Thrones. Não tem nada a ver com o final do Martin. Então vamos lá. Quem é o príncipe prometido? Porque isso também tá ali na lâmina. Recapitulando, antes do Aegon Conquistador morrer, ele escondeu o sonho, ele escondeu a canção de Gelo e Fogo bem ali no aço. E ela diz, né? Do meu sangue veio o príncipe prometido e dele será a canção de Gelo e Fogo. Então, é a Daenerys ou é o Jon Snow? Que o nome verdadeiro também é Aegon Targaryen, né? Se alguém esqueceu, a Lyanna Stark, a mãe do Jon, ela nomeou o Jon de Aegon Targaryen. É que o Ned Stark, óbvio, não podia sair por aí falando que ele é o Aegon. Então o nome dele foi mudado e ficou Jon Snow. Mas enfim, quem é o príncipe ou princesa? Porque o certo é esse. Eu falei na análise do episódio que é príncipe ou princesa, que foi prometido ou prometida. Vale tanto para homem quanto para mulher. Essa frase não tem gênero em Alto Valeriano. Pode ser o Jon ou a Daenerys. Olha, assim, essa resposta eu acho que ela é muito pessoal, é interpretativa e cada um vai ter a sua. A minha é que não é a Arya Stark. A profecia não se refere a Arya por mais que ela tenha usado a adaga. Por mais que ela tenha matado o Rei da Noite, eu sei que isso tem peso, ainda assim eu não penso que a profecia foi sobre ela, porque a Arya foi a última peça no tabuleiro, e esse tabuleiro só existiu por causa da Daenerys e do Jon Snow. Na 7ª temporada de Game of Thrones, a Melisandre conversa com a Daenerys e a Melisandre fala que a Daenerys tem um papel a cumprir, assim como o Jon também tem, e que profecias são coisas perigosas, então nem sempre a profecia vai se referir a uma só pessoa, a uma só coisa. Profecia é um negócio complicado demais, porque pode parecer uma coisa quando na verdade é outra. Então você acha que o príncipe prometido é só um homem ou uma mulher, quando na real podem ser duas pessoas.
Aqui na série, a canção de Gelo e Fogo pode ser a Daenerys e o Jon Snow, porque pensa só, o Jon passou a série quase toda falando do Rei da Noite, preocupado com a ameaça, ele juntou a muralha com os selvagens por causa dos White Walkers, o Jon foi um unificador, né? Enquanto tinha uma galera nem aí pra Rei da Noite, nem aí pra White Walker, mano, tanto faz. E o Jon tava lá fazendo um papel importantíssimo até que ele tem a ideia de conhecer a Daenerys Targaryen. O Jon a conheceu, convenceu a Daenerys, ele deu a oportunidade da Daenerys ver que o Rei da Noite é real, não é uma lenda, e aí ela decidiu se unir ao Jon Snow, lutar com ele, lutar pelo norte e acabar com essa ameaça. Já o Brandon Stark, a Arya, eles foram sim peças fundamentais, lógico. O Brandon Stark principalmente, né? Ele é importante, ele é o Corvo, mas quem começou a montar esse tabuleiro todo, quem tem dragões, é e foi Daenerys Targaryen e Jon Snow, não tem jeito. Então todo mundo tem um papel a cumprir, mas no meu entendimento, os dois principais, os nomes da profecia, é Jon Snow e Daenerys. Eles são a canção de Gelo e Fogo, porque sem eles, a Arya jamais chegaria perto do Rei da Noite em condição de matá-lo, jamais. Essa é a minha opinião, qual é a sua? Me conta aqui nos comentários porque eu quero ler mesmo, comenta aqui. E vamos ver, né, vamos aguardar o que a House of the Dragon ainda tem pra entregar a respeito dessa adaga lendária. É isso, como sempre, muito obrigado por assistir até aqui. Segue o canal se você for novo aqui, assim você não vai perder nada que foi importante dessa série e até mais.